Bom, dessa vez eu vou ter que ficar de óculos, então vocês vão ver essa bolinha aqui nos meus olhos e talvez isso te incomode um pouco, porque tá me incomodando, mas vai fazer parte, que eu vou ter que ler talvez aqui o meu roteiro. Então, tá, vamos lá, vamos começar o vídeo logo. Vou citar aqui para vocês relatos de uma pessoa extrovertida. No último vídeo eu falei sobre as dicas de um ex-tímido. E a minha personalidade é de uma pessoa introvertida, o que às vezes confunde as pessoas, né? Às vezes pode parecer a mesma coisa, mas não é. A timidez seria, no caso, um bloqueio ali em certas situações e uma pessoa que é tímida o tempo todo se torna um problema. E a introversão é uma característica, essa pessoa ela é assim, é o jeito dela, e isso não impede ela de fazer nada, é só situações que vão deixar ela não tão expostas, não tão gesticuláveis, não tão amostras quanto uma pessoa extrovertida, né? Que é o contrário. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa introvertida e eu não só aceito isso, como eu até gosto disso, sabe? Eu gosto de pessoas introvertidas e e acho que tem pessoas que vão gostar também do meu jeito, então por que que eu também não posso gostar disso? Porque nós temos as nossas qualidades, certo? Parece que são só defeitos, a gente coloca muitos defeitos achando que a gente nunca vai fazer coisas que uma pessoa extrovertida faz, como ir a festas, a eventos, se expor, falar em público, se comunicar bem. Mas isso são só algumas dificuldades que essas pessoas introvertidas têm. Mas nada que não possa ser resolvido com tempo, com treino, com conhecimento. Quando você é uma pessoa introvertida, mas tem todas as qualidades de uma pessoa extrovertida, você se torna meio que um super humano, sabe? Porque para mim, a personalidade introvertida é uma personalidade muito boa, é uma pessoa que você gosta de estar perto, uma pessoa que você gosta de conversar, só que ela tem esses defeitos. Então, se você cura esses defeitos, você aprende a lidar com esses defeitos, você se torna uma pessoa muito legal, uma pessoa muito gente boa. Citei aqui algumas vantagens de ser uma pessoa introvertida, né? Pessoas extrovertidas são muito confiáveis. As pessoas direto contam suas coisas para mim, contam seus problemas, contam o que aconteceu na vida delas, porque elas sabem que não tem por que eu contar, sabe? Às vezes uma pessoa fala demais e acaba falando essas coisas. Às vezes é a questão da fofoca também. Pessoas introvertidas não estão nem pra fofoca, não querem falar da vida dos outros. Elas já não falam tanto, então por que que quando elas vão falar algo da vida dos outros, vão falar algo que vão prejudicar alguém, que pode prejudicar alguém. Então, elas já não falam muito, então não tem por que ela falar as coisas que você conta pra ela. Mas claro que tem exceções, as pessoas podem ser, às vezes o introvertido, quando ele sente essa dor de ser introvertido, ele quer falar, ele quer o tempo todo falar, não, eu não quero ser essa pessoa que fica muito tempo calado, eu quero. Aí quando ela tem um assunto que é um assunto sobre outra pessoa, ela conta isso só para se enturmar e pode acabar dando esse deslize e contando algo que não era para contar. E claro que se ela contar, ela vai sentir isso, ela vai se arrepender depois, mas pode ser só uma forma dela tentar se entrosar com as pessoas e ela acabar contando o seu segredo para alguém. Mas quando ela é uma pessoa mais de boa, não tá nem aí pra nada e não é uma pessoa tímida, ela aceita isso e tudo bem, se você contar as coisas para ela, ela não vai contar para ninguém. Pessoas introvertidas, elas passam despercebido. Você por exemplo, eu tenho uma energia social muito baixa e tem dia que eu não quero, sabe, conversar com as pessoas. Claro, não sendo uma pessoa egoísta, mas tem dia que eu não quero ser tão comunicativo, sabe? Eu só quero ficar na minha, quero ter um dia tranquilo, não quero ter muitos problemas. Então, essa pessoa, ela tem essa habilidade de meio que ficar invisível. Elas não são pessoas tão egoístas. Por elas não falarem muito, por elas não estarem o tempo todo, sabe, querendo se mostrar. Elas não estão ligadas, elas não estão preocupadas com isso, sabe? Muitas coisas que eu faço, muitas coisas. Talvez eu tenha tido um dia incrível, talvez eu tenha comprado algo que eu sonhava muito, talvez eu tenha conquistado algo que eu queria muito. E as pessoas não sabem, elas descobrem por quando me viu, ah, você comprou isso, ah, você tem isso, você passou nessa prova tal. E as pessoas acabam sabendo sem querer. Então você se torna uma pessoa que não é tão egoísta. Claro que as pessoas introvertidas elas são egoístas pelo motivo de elas
não cumprimentarem, às vezes não querer falar com ninguém, isso te torna uma pessoa meio metida, meio egoísta, que só pensa em si mesmo, mas isso é uma coisa que você aprende a lidar com o tempo, mas é até uma dificuldade das pessoas introvertidas de, sabe, marcar presença. Como eu disse que as pessoas introvertidas, elas são invisíveis, às vezes quando elas precisam marcar presença, precisam, sabe, às vezes se enturmar é mais difícil, mas quando você não quer fazer isso e não passar como metido, você tem esse poder de ser invisível. Elas são pessoas curiosas. Por você não contar muito da sua vida, as pessoas as pessoas têm curiosidade de saber o que que você faz. Eu acho uma coisa meio legal, meio misteriosa, sabe? Não que você vai sempre evitar falar tudo que você faz, às vezes só quando toca no assunto. Você não vai chegar, olha, eu, eu sei jogar xadrez. Aí as pessoas, legal, bacana. Mas aí se você tá passando por uma praça, por algum lugar que tá tendo um evento de xadrez e fala, bora jogar? É tipo, você sabe jogar xadrez? Sei jogar xadrez. É só um exemplo, tá? Não quer dizer que eu saiba jogar xadrez. Talvez eu saiba. Você nunca vai saber disso porque eu sou uma pessoa misteriosa. Brincadeira. Eu tentando ser engraçado. Pessoas introvertidas não são tão engraçadas e sempre parece que elas estão forçando, que é o meu caso. Eu vou parar por aqui, tá? São as pessoas introvertidas, elas não só te ouvem muito bem, mas como elas te entendem e tentam resolver o seu problema quando você conta um problema para ela. Elas até se sentem mal, que é o meu caso, né, de você não souber como lidar com certas situações. Às vezes você me conta um dia muito ruim que você teve, que você fez coisas que às vezes pessoas te magoaram e você não tem uma resposta para dar para a pessoa e você se sente até mal por isso. Então elas estão sempre ouvindo, elas não ficam sempre tipo concordando e falando, entendi. Não, elas concordam com você, mas elas realmente estão ouvindo e prestando atenção em você. E elas estão muito bem também com situações de duas pessoas, né? Eu e você, no caso, por exemplo. Às vezes, quando tem três pessoas na roda de amigos contando com você, já começa a ficar meio distribuída a atenção. Às vezes, ele não consegue dar atenção para as duas pessoas. No meu caso, de quatro pessoas para cima, já se torna um pouco difícil de lidar com aquela situação, a não ser que eu entenda que na situação que eu tô, por exemplo, de uma roda de amigos, que eu vou não prestar atenção, não vai ser uma conversa tão formal, vai ser uma conversa mais informal, aberta, então eu não preciso estar o tempo todo ali focado em uma pessoa. E isso você aprende convivendo, né, com outras pessoas. E muitas vezes o introvertido, ele não convive com muitas pessoas, né? E isso acaba deixando os defeitos dele ainda mais fortes. Mas eu já vou entrar na parte dos defeitos. Até agora tá tudo mar de rosas e se a pessoa ela não se importa em ser introvertido, quando ela não vê isso como um problema, mas como uma característica dela, ela se torna uma pessoa tão pura, tão legal, tão, sabe, na vibe dela, no mundinho dela, mas ela tá sendo uma pessoa que é uma pessoa verdadeira. Ela não tá tentando ser outra pessoa, né? O melhor, pra mim, a melhor personalidade que a pessoa pode vir, sabe? É a carta dourada do seu jogo, é aquela carta, aquela personagem que vem com as melhores qualidades. Pra mim, é o introvertido que não é tímido. Porque ele é aquele cara que é bom de conversar, que é bom de falar com ele vai prestar atenção no que você está falando, e ao mesmo tempo ele não vai ser aquele cara muito reservado, muito fechadão, que não vai em lugar nenhum, aquele cara chato. Então, esse é para mim, o grande superpoder da pessoa introvertida quando ela enfrenta essas dificuldades dele. Claro, ainda sendo uma pessoa introvertida. Quando ela tenta ser uma pessoa extrovertida, já querendo fazer coisas que não é da natureza dela, isso já é ruim e pode prejudicar tanto a ele quanto se tornar uma pessoa. Voltando, né? Meu celular acabou de cair. Mas tá tudo bem com o celular, tá tudo bem com tudo aqui, nada quebrou, tá tudo certo. Enfim, eu esqueci o que eu tava falando. Vamos já pro próximo tópico aí. Tomara que eu tenha encerrado, deixado bem explicado o que eu falei da última vez. Quando a pessoa introvertida, ela tenta ser uma pessoa extrovertida,
a vida dela vira um inferno, porque ela nunca vai ficar satisfeita, ela sempre vai estar sempre se, como é que eu posso dizer, se sobrecarregando, sabe? Ela tem, por exemplo, a pessoa introvertida, ela tem uma energia social baixa e ela quer, sabe, se ela ficar falando muito, se ela ficar se expondo muito, ela vai, tipo, sobrecarregar a mente dela e vai ter uma mente cansada, isso pode causar ansiedade, o corpo dela não vai aceitar isso, vai querer, sabe, retrair ela e pode acabar causando o efeito contrário, você ficar ainda mais introvertido porque o seu cérebro não quer isso pra ele, ele quer, mano, ele vai fazer de tudo pra você ficar na sua zona de introversão. Então para mim o melhor é você não tentar ser extrovertido, mas tentar ter a sua personalidade, mas sem ligar para o que os outros pensam. É isso que eu quero dizer quando a pessoa ser introvertida e lidar com seus defeitos. E eu sempre fui assim, por muito tempo eu fui assim, né? Sempre tentando ser alguém que eu não era e eu sei os problemas que isso gera numa pessoa introvertida e sempre achar que tá tudo errado, porque digamos que 50% das pessoas são extrovertidas e 50% das pessoas são introvertidas. As pessoas extrovertidas, elas se expõem mais, então dá a impressão que tem muito mais pessoas extrovertidas do que pessoas introvertidas, que ficam mais escondidas, mais na delas, mais no mundinho delas. Então, às vezes parece que você é o errado e parece que todo mundo à sua volta é uma pessoa legal, mas não, essas pessoas já estão meio que escondidas, você tem que achar elas, né? E claro que todas essas situações acima não são características só minhas, são coisas que eu vejo em outras pessoas também. Não quer dizer que tudo que eu falei acima é eu. São coisas que eu vejo nas pessoas que são assim como eu também, né? Introvertido. Só que, né, como eu disse, nem tudo são flores. Pessoas introvertidas têm os seus defeitos, as suas dificuldades, as coisas que são mais difíceis para ele. As pessoas introvertidas, elas se acostumam. Ah, calma, faltou mais uma qualidade, né? Que pessoas introvertidas em um relacionamento, então em momentos íntimos, elas podem ser pessoas muito mais abertas. Se você der espaço para uma pessoa introvertida ser aberta com você, provavelmente elas vão ser muito mais românticas, muito mais intensas, vão ter relacionamentos muito mais legais e fora do seu relacionamento, às vezes quando ela vai pra rua, ela vai conversar com outras pessoas, parece que ela muda completamente. E isso é mais uma, tipo, entra na categoria do mistério, sabe? Às vezes com uma pessoa ela é de um jeito, mas e quando ela vai com outras pessoas ela é totalmente de outra pessoa, como se fosse outra pessoa, né? Mas vamos lá. Sobre os efeitos, os introvertidos se acostumam muito fácil a ficarem sozinhos. E pode ser um pouco mais difícil deles socializar, né, digamos. E às vezes você quer conversar com uma pessoa, por exemplo, digamos que você é uma pessoa introvertida e você é uma pessoa que eu quero conversar, uma pessoa que eu quero que saia comigo e às vezes você só, tipo, recusa, não quero, hoje não dá, e essa pessoa, ela fica achando que ela é uma pessoa muito inconveniente, muito chata, mas quando você não é. Bom, pessoas introvertidas são muito exigentes com as pessoas que ela quer por perto. Então, se você é uma pessoa que conhece uma pessoa introvertida que gosta de conversar com você, que se interessa, que mostra interesse por você, você é uma pessoa muito seleta de um grupo de pessoas, porque eles são muito exigentes, eles são muito chatos com isso. Eles vão querer uma pessoa com uma personalidade perfeita para conversar, para se relacionar. Então, se você tem uma pessoa introvertida que gosta de você, você deve ser uma pessoa muito legal, uma pessoa muito especial para essa pessoa. Pessoas introvertidas, elas têm muita dificuldade de expressar o que pensam, são muito não, quando uma coisa incomoda elas, elas não falam. E elas ficam, sabe, elas só se afastam quando algo tá incomodando. Às vezes, se você tá incomodando ela, ela só vai se afastar de você e não vai explicar o porquê. E às vezes a pessoa tá se sentindo mal e ela não explica, ela não fala. Isso é algo meio que depende muito de cada pessoa. Tudo que eu falei aqui acima depende, né, de cada pessoa, né? Com certeza todo mundo não é igual, mas às vezes a pessoa realmente não essas coisas não abalam ela, mas às vezes as coisas abalam essa pessoa, mas ela simplesmente não fala e aceita e às vezes até vive com isso como se fosse normal. Então é basicamente isso. Claro que tem muitas outras coisas para dizer de uma pessoa introvertida. Tem muitas pesquisas e cada pessoa é uma pessoa. E isso aqui foi só um roteiro que eu fiz aqui, foram as ideias que foram aparecendo, as percepções que eu tive. Então não foi algo, sabe, é só algo que eu queria conversar com você, algo que eu vejo em mim, que eu vejo nas pessoas. E
E é isso, se você gostou desse vídeo, peço que você me ajude a bater a meta de 1000 inscritos no YouTube para que eu possa começar a monetizar os vídeos. E se você fizer isso, eu vou ser muito grato, porque esse é o meu terceiro dia tentando sair do CLT. Eu tô num trabalho que eu não gosto e essa é a opção que eu tive agora. Eu moro numa cidade de interior, então a questão da internet é uma opção muito boa para mim. E é isso, os vídeos talvez não tenham uma qualidade muito legal, talvez não tenha uma comunicação muito boa, mas eu sei que eu tô fazendo muitas coisas erradas, mas eu tô fazendo para errar mesmo e aí para melhorar, para me desenvolver. E mesmo passando essa parte que é normal, sabe? O começo é sempre mais difícil, mas é isso. Muito obrigado aí pela sua audiência. Se você viu até aqui, você é uma pessoa muito legal.